Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos à Semana do Pensamento Blindado. Estou muito feliz da gente estar tendo essa oportunidade de viver esse momento juntos durante todo esse período de aquecimento para a Semana do Pensamento Blindado. Eu coloquei vários vídeos de conteúdo no meu YouTube, espero que vocês tenham assistido. Quem não assistiu, amanhã entra no YouTube, assiste os vídeos que eu fiz fazendo aquecimento para a gente poder aproveitar muito essa Semana do Pensamento Blindado, que vai ser uma semana curtinha. Na verdade, são só 3 aulas, normalmente eu faço 4 ou 5, né? Dessa vez vai ser 3. E uma outra coisa, serão aulas curtas, rápidas, com exercício prático, direto ao ponto. Portanto, é muito importante que vocês cheguem no horário, que vocês estejam presentes para poder usufruir de tudo que a gente vai viver aqui nessa semana especial, na Semana do Pensamento Blindado. Estou muito feliz. Portanto, papel e caneta na mão, porque vai ser uma noite poderosa, com muita aprendizagem, com muito ensinamento, e você precisa estar a 1000 por hora para fazer acontecer. Vamos lá, então? Semana do Pensamento Blindado começando nesse exato momento. Eu sei que tem gente que ainda não me conhece. Aliás, eu vou pedir para escrever aí no chat quem é a primeira vez. Quem é a primeira vez que está me assistindo aqui na aula? Porque, de repente, você já tinha visto vídeos meus na internet, mas nunca tinha participado de uma aula. Quem está pela primeira vez aqui, escreve a primeira vez aí no chat para eu saber. E essas pessoas que estão, as aulas ficarão disponíveis? Flora, a princípio não. A princípio, elas só ficam durante esse período. Então, é importante você assistir nesse dia e horário marcado, tá? Ainda vou ver com a minha equipe como é que vai ser isso, não tenho certeza, mas eu acho que não vai ficar disponível, não. Povo novo chegando! Em compensação, tem gente que já me segue desde 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Tem gente que já está há muito tempo aqui junto. Muito bom. Então, para quem está chegando, deixa eu falar bem rapidamente um pouquinho a meu respeito, porque você vê alguém que você não conhecia ainda e diz, meu Deus, mas será que eu posso confiar no trabalho dessa mulher? Quem é ela? Que competência ela tem para me ajudar? Então, por isso é importante eu falar um pouquinho a meu respeito, afinal a gente vai ficar 3 noites juntos, né? A minha formação é psicologia, depois eu fiz pós em administração de recursos humanos, especialização em Gestalt terapia, que é uma das linhas da psicologia. Aí fui fazer mestrado em engenharia de produção e o meu doutorado foi nos Estados Unidos em filosofia da administração e eu defendi a tese provando cientificamente que a gratidão realmente transforma. Até hoje, são mais de 600 mil alunos. Então, você não está aprendendo com alguma doida que leu um livro e saiu por aí te ensinando alguma coisa. Eu sou meio doidinha, sim, mas uma doidinha com muito embasamento. É 29 anos de estudo, de caminhada, com mestrado, com doutorado, com 600 mil alunos. Então, sim, eu vou poder te ajudar a blindar seus pensamentos e construir os novos pensamentos da realidade que você deseja e merece. Tá? Então, é importante você saber disso. Também quero te apresentar os meus livros que eu já publiquei. O primeiro e o segundo, junto com Douglas Peternella, Lições que a Vida Ensina e a Arte Ensina, e outras lições que a Vida Ensina e a Arte Ensina, que são livros que ensinam a usar cenas de filme de cinema para o autodesenvolvimento ou até para treinar alunos, treinar equipes e assim por diante. Depois veio Construindo o Futuro de Sucesso. Depois do Construindo o Futuro de Sucesso, Agora é para Valer, que é um livro romanceado muito gostoso de ler e virou best-seller. E depois começaram os livros, que são cursos online meus também. Aliás, quem já é meu aluno de algum curso online, escreve aí para mim de que curso você é aluno, se você já é meu aluno. A gratidão transforma a sua vida financeira, a gratidão transforma a sua saúde, a gratidão transforma os seus pensamentos, o milagre da gratidão, o minuto da gratidão. Aí vieram os livros que são formações também, coach palestrante, coach da gratidão financeira. Aí o meu livro, curso Ho'oponopono da Riqueza e o meu caçulinha, Pensamento Blindado. Como é que a gente blinda nossos pensamentos para que a gente consiga não se deixar derrubar pelos pensamentos errados e alimentar os pensamentos certos. Você vai entender toda essa lógica e a gente já vai fazer exercício prático hoje, amanhã e depois, nas 3 noites, para você já começar a experimentar os resultados de tudo isso, certo?
É importante eu te dizer também, é importante você saber que, na verdade, tudo que eu vou trabalhar com você é uma jornada de reprogramação mental, que não começou aqui com a Semana do Pensamento Blindado. Na verdade, eu já estou te ajudando a reprogramar os pensamentos através dos vídeos diários no YouTube, no Telegram, no IGTV, que eu faço gratuitamente para te ajudar. Tem muito material, gente. Só no YouTube tem mais de 2.000 vídeos. Muita coisa gratuita para te ajudar a construir a vida que você deseja e merece. E aí, depois disso, um dos cursos mais introdutórios na jornada da reprogramação mental é a Gratidão Transforma os Seus Pensamentos, que custa R$ 497, normalmente a gente parcela em 12 vezes de R$ 49,70, e que é um curso que tem mais de 10.000 alunos e que é extremamente transformador. Aí a Semana do Pensamento Blindado vai ser um treinamento também que eu vou cobrar R$ 997, mas quem está fazendo nesses 3 dias essa semana está ganhando de presente. Então isso é um curso que vai custar R$ 997, mas você está ganhando gratuitamente. E aí, se você quiser continuar a caminhada, aí você pode fazer o meu curso Pensamento Blindado, que eu vou te explicar como é que funciona, que custa R$ 997. Márcia, minha vida mudou tanto que agora eu quero ajudar outras pessoas a reprogramar os pensamentos também. Você pode fazer minha formação de coach da gratidão financeira, que custa R$ 4.997. Nossa, Márcia, agora eu quero continuar crescendo, porque eu estou vendo resultados maravilhosos na minha vida. Você pode ser sócio do Clube do Milhão, o investimento é R$ 15.000 por um ano e você vai ser sócio de um clube onde você vai aprender muitas coisas e transformar completamente a sua vida. Então, é uma trajetória e você está no 3º degrau dessa trajetória, só que você está ganhando esse treinamento. É importante também você saber o que nós vamos trabalhar em cada uma das aulas, porque são 3 pilares do pensamento blindado. O primeiro pilar que nós estamos trabalhando hoje é como os pensamentos funcionam. Se você quer alimentar os pensamentos certos, você tem que saber como eles funcionam. Amanhã, na segunda aula, nós vamos aprender a utilizar o pensamento âncora. Você vai entender o que é o pensamento âncora, que é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem, e de que maneira ele vai poder te ajudar. E na terceira aula, nós vamos trabalhar o pensamento blindado na prática. Nós já vamos fazer prática hoje, já vamos fazer prática amanhã, mas na terceira aula a gente vai fazer exercícios ainda mais poderosos, sendo que em cada dia eu vou trabalhar áreas diferentes. Hoje a gente vai focar em pensamento blindado para autoestima. Amanhã, pensamento blindado para saúde física e emocional. E na terceira e última noite, pensamento blindado para prosperidade financeira. A gente junta tudo isso, vocês vão se sentir muito mais poderosos e vão ter resultados muito poderosos. Ó, se te interessa tudo isso, se te interessa esse presente que você está ganhando, já dá o teu legalzinho para eu saber que você está gostando de estar aqui, está gostando desse presente. Vou trabalhar 3 noites de graça para você. Então, dá o teu legalzinho para eu saber que está sendo importante para você. E lembra de trazer mais gente para cá. Como é que você faz isso? Fecha o chat um pouquinho. Embaixo vai aparecer um botão chamado compartilhar. Aperta no botão, vai abrir várias opções, inclusive o WhatsApp. Clica ali no WhatsApp e manda o link para os teus contatos para eles virem para a aula também, usufruir desse presente. Você está dando um presente para as pessoas que você convidar para a aula de hoje no valor de R$ 997. Na verdade, vale muito mais do que isso, porque a transformação que vai acontecer na vida das pessoas que você trouxer para cá vale muito mais do que 997. Traz esse povo para cá. Se a família estiver dentro de casa, chama a família também para frente do celular, do computador, da TV. Se você estiver conectado na Smart TV para me assistir, traz a família, porque vai ser de grande valia para todo mundo, tá? Bom, quem já assistiu essas jornadas, essas semanas que eu faço, sabe que nós trabalhamos com hashtags. Sabe aquele joguinho da velha? A gente trabalha com hashtag para fortalecer a nossa mente. Quando a gente escolhe uma hashtag para repetir muitas vezes, é como se a gente desse uma ordem para a nossa mente. E a nossa mente acaba aceitando isso como diretriz. E eu escolhi 2 hashtags para ser as hashtags da Semana do Pensamento Blindado. Cada vez que aparecer essas hashtags na tela, nós vamos falar em voz alta essas 2 frases e nós vamos escrever no chat a hashtag. E depois nas suas mídias sociais amanhã, no Face, no Insta, você pode pôr a hashtag, fazer posts lá
pondo a hashtag, contando o que você está aprendendo aqui na semana e já usando a hashtag. E aí, quando eu procurar escrever a mesma hashtag, eu vou ver a tua postagem também. Vai ser muito legal a gente poder interagir dessa maneira. Eu escolhi 2 hashtags que têm muito sentido para a questão do pensamento blindado que a gente está trabalhando. A primeira hashtag é eu mereço. Então, vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então, uma hashtag que a gente vai falar é hashtag eu mereço. E a outra hashtag que a gente vai falar é hashtag eu faço acontecer. Mas vamos entender, então, por que eu escolhi essas 2 e o que significa. Durante o ano de 2020, a gente teve uma frase, que dá para dizer até que foi hashtag, que era fique em casa. A gente precisou ficar em casa, a gente precisou trabalhar online, home office, a gente precisou evitar contato com as pessoas que a gente ama, a gente teve que evitar abraço, evitar beijo, evitar dar a mão, até para as pessoas muito importantes na nossa vida, como pai, mãe, avô, avó. A gente não teve oportunidade de mostrar mais o nosso sorriso, porque de máscara o tempo todo. E sim, nós adoecemos. E eu não estou falando da doença física, de ter sido contaminado. Eu estou falando da doença emocional, que tem sido muito pior do que a doença física, que está prejudicando muito mais gente do que a doença física. As pessoas estão tendo que lidar com a solidão, as pessoas estão tendo que lidar com o sentimento de estarem inseguras o tempo todo, a ansiedade o tempo inteiro. E aí, em 2020, na verdade, quando a gente ficou tão assustado com tudo que estava acontecendo, a única coisa que a gente queria da vida era sobreviver. Fala para mim se não foi isso. Se a coisa que você mais pedia nas suas orações era Senhor, que eu sobreviva a tudo isso. Senhor, que as pessoas que eu amo sobrevivam a tudo isso. A morte ficou tão perto de nós que a única coisa que a gente queria era sobreviver. E aí a gente parou de desejar outras coisas. Parou de desejar viajar, até porque não podia. Parou de desejar ir para shopping, porque não tinha como ir para shopping. Parou de desejar ir para cinema, ir para teatro, encontrar os amigos, ir na casa da família, fazer festa de aniversário. A gente parou de viver tudo isso. E durante mais de um ano, nós ficamos no limbo. Nós ficamos numa situação de vamos aguardar tudo isso passar, e a gente falava hashtag vai passar, vamos aguardar tudo isso passar para a vida voltar ao normal. Só que muitas coisas mudaram nesse período, e a gente estava tão focado em sobreviver, em se manter vivo, em conseguir passar por tudo isso, que a gente esqueceu que nós merecemos. Nós merecemos felicidade, nós merecemos abundância financeira, a gente merece viajar, a gente merece ir para o shopping, sim, né, meninas? A gente merece comprar um sapato novo, a gente merece dar um trato no visual, a gente merece viver um grande amor, a gente merece poder reunir a família e fazer uma festa de aniversário. E eu resolvi escolher essa frase porque eu quero que você resgate isso. O que tem que estar na nossa mente é que a gente merece. A gente merece saúde, sim, mas além de sobreviver e saúde, a gente merece várias outras coisas. Nós merecemos equilíbrio emocional, nós merecemos uma autoestima lá em cima, nós merecemos viver um relacionamento a 2 realmente com muito amor, nós merecemos ter uma relação saudável com os filhos, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Nós merecemos prosperidade financeira, a gente merece poder ter dinheiro para viajar, para ter um bom plano de saúde para a nossa família, para poder colocar os filhos nas escolas que nós realmente desejamos, para poder usar as roupas que você quer e não as que você dá conta de comprar. Então, nós vamos repetir nesses 3 dias muitas vezes. Hashtag eu mereço. Então, eu quero que você já fale comigo agora. Hashtag eu mereço. E quando você falar isso em voz alta, você está falando eu mereço autoestima, eu mereço abundância financeira, eu mereço saúde física, eu mereço equilíbrio emocional, eu mereço bons relacionamentos. Diga para o universo, eu mereço. O universo tem que entender isso, porque está na hora de você ganhar presentes da vida. Hashtag eu mereço. Fala comigo, hashtag eu mereço. E a outra hashtag que a gente vai utilizar é eu faço acontecer.
Sim, você merece que Deus mande muitos presentes para sua vida, mas você não pode ficar esperando que Ele faça tudo. Você precisa meter a mão na massa e fazer acontecer. E é por isso que nós vamos repetir muitas vezes também, hashtag eu faço acontecer. Fala comigo então, hashtag eu faço acontecer. Escreve as duas aí no chat para que a gente lembre disso, que a gente merece e que a gente faz acontecer a nossa realidade. Então, qual é o foco da aula 1 hoje? Como os pensamentos funcionam. Por que a gente deve blindar os nossos pensamentos? Essa é a grande pergunta. Talvez você já viu carro blindado, carro até de uso pessoal ou carro do exército, carros dos governantes que são blindados. Você já deve ter visto algum carro blindado ou na TV ou até pessoalmente. Para que existe um carro blindado? Para se alguém tentar fazer algo contra quem está dentro, dando tiros ou coisa parecida, o tiro não passa pela lataria, o tiro não passa pelo vidro, ele está blindado e ele está protegendo as pessoas que estão lá dentro. Você já deve ter blindado a sua casa. É possível que você tenha alarmes, é possível que você tenha câmeras, é possível que você tenha sistema de segurança. Se você mora em apartamento, provavelmente no teu prédio tem algum tipo de sistema de segurança, talvez tenha porteiro, talvez tenha segurança à noite. A gente entende que a gente precisa ter segurança. Acontece que, para que serve essa segurança que a gente instala? É possível que você tenha um plano de saúde para você ter uma segurança quando precisa de médico. É possível que você tenha um seguro de vida para se acontecer alguma coisa com você, a tua família está protegida. Talvez você não se deu conta até hoje, mas a gente busca mecanismos de segurança o tempo todo. A gente põe chave quádrupla na porta para ficar mais seguro. A gente sabe que existem perigos externos e a gente tem que estar protegido de tudo isso. Acontece que eu vou te contar um segredinho. Existe um inimigo que, se você não fizer ele virar teu amigo, você tá ferrado. Sabe por quê? Porque ele não está do lado de fora, ele já está do lado de dentro. Então, por mais que você coloque chave quádrupla na sua porta, por mais que você compre plano de saúde, por mais que você mande blindar seu carro, por mais que você coloque alarme no carro e na casa, não adianta, você não vai impedir esse inimigo de chegar perto de você. Sabe por quê? Porque ele está dentro de você. Acontece que esse inimigo que está dentro de você, ele pode ser seu melhor amigo também. E eu estou falando da sua mente. Eu estou falando de tudo o que acontece aqui nessa sua cabecinha, e aí acontece também nas emoções, e aí acaba acontecendo nas ações, que podem ferrar a sua vida ou podem fazer a sua vida ser maravilhosa. Acontece que não adianta colocar todas as travas de segurança porque já está dentro de você. Então, se você não aprender a blindar os seus pensamentos, é como se o seu cérebro ficasse acorrentado. É como se você, sem querer, estivesse sabotando você mesmo. Eu preciso dar um jeito nesse galho que está sobrando, e você não percebe que você está sentado no galho. E quando você conseguir dar um jeito nele, você vai se esborrachar no chão. Do que eu estou falando? Eu estou falando da gente plantar as sementes certas para você colher os resultados certos. E não é só a Márcia Luz que está falando isso. Vamos lá na Bíblia, em Filipenses, capítulo 4, versículos de 8 a 9, para ver o que está escrito lá. Amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor, não o pior, o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Então, a gente está falando de Filipenses, capítulo 4, versículos de 8 a 9. Gente, esse curso não tem cunho religioso, não é esse o objetivo, independentemente de você ser cristão ou não. Eu trouxe esse trecho
porque eu gostaria que vocês entendessem que não é só a Márcia Luz que está dizendo que a gente precisa colocar os pensamentos certos na nossa cabeça. E que isso é um trabalho diário que você tem que aprender a fazer, não pode deixar no piloto automático. Então tá lá em Filipenses, alimente os pensamentos certos, porque o pensamento que vive na sua cabeça, ele cobra um preço, ele não fica de graça aí dentro. E se você estiver alimentando os pensamentos errados, você vai ter os resultados que você não quer. Por isso é tão importante alimentar os pensamentos certos. Então vamos lá, vamos repetir comigo as nossas duas hashtags. Hashtag eu mereço, fala em voz alta para tua mente entender. Você merece prosperidade, você merece saúde, você merece autoestima, você merece bons relacionamentos. Fala em voz alta, hashtag eu mereço. E fala também, hashtag eu faço acontecer. De novo comigo, hashtag eu faço acontecer. Então, gente, vamos entender como funciona a sua mente. Então, lá em Filipenses, a gente já entendeu que é o pensamento certo que nós temos que alimentar. Nós vamos entender qual é esse funcionamento da mente. Por que é tão importante fazer isso? Porque tem gente que, como não sabe o funcionamento, diz, isso é besteira, até parece que ficar repetindo frase vai mudar alguma coisa na minha vida. Por que essas pessoas são ignorantes e dizem isso? Porque elas não conhecem o funcionamento da mente. E é por isso que você precisa entender como funciona a sua mente. E para você entender isso, eu trouxe alguns autores, que inclusive é sugestão de livro, tá? Que vocês podem acompanhar. O primeiro autor que eu quero trazer para vocês é o Steven Pinker, do livro Como a Mente Funciona. Eu sugiro que você anote o nome desse livro, porque é um livro bem interessante de ler. E olha o que o Steven Pinker ensina no livro dele. Ele fala para a gente o seguinte: a mente é o resultado da evolução da espécie, visando satisfazer demandas humanas desde suas ancestralidades. A mente, ela existe para nossa sobrevivência. O que significa isso? Bom, primeiro é importante que você entenda, não misture mente com cérebro. Cérebro é aquele órgão que eu mostrei a foto anteriormente, né, que fica aqui dentro da caixa craniana. Você já deve ter visto foto de cérebro. Se você for em alguma aula de anatomia, você já viu um cérebro. Eu já peguei cérebro na mão, não é uma coisa muito agradável, mas eu já fiz isso nas aulas de anatomia. Cérebro é o órgão que está lá. A mente é uma instância. Aonde que fica a mente? Fica dentro do cérebro? Não. A mente está em todo o nosso eu e, inclusive, fora do nosso eu. Porque a gente sabe que existem coisas que acontecem na nossa mente. Por exemplo, já deve ter acontecido com você de estar pensando numa pessoa e ela ligar para você. Como é que isso é possível? A nossa mente, ela se expande além do nosso corpo. Então, ela tem contato com esferas, possibilidades no presente, no passado, no futuro. No lugar que você está e em outros locais. A mente é muito mais ampla. Mas para que ela existe? Para a sua sobrevivência. Lá atrás, os seus ancestrais, lá atrás mesmo, os primeiros seres humanos que se desenvolveram, eles precisavam se manter vivos. E naquela época, a gente morava em caverna, os perigos eram muito grandes. O ser humano tinha que sair para caçar. E ele não tinha ainda armas, ele tinha que se virar do jeito que podia. Normalmente os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam na caverna cuidando da prole, cuidando dos filhos, garantindo a sobrevivência ali dentro da caverna, enquanto o homem saía para caçar e trazia o alimento para a tribo toda. Os perigos eram muito grandes. E qual era o papel da nossa mente? Nos manter vivos. Para que servia a nossa mente? Para a gente se manter vivo. Acontece que os perigos que nós enfrentamos hoje no mundo são muito diferentes e menos agressivos do que aqueles que nossos ancestrais enfrentavam, tanto que eles morriam muito mais cedo. Lá nos primeiros seres humanos, as pessoas viviam 20, 25, 30 anos. E não precisa ir muito atrás, há poucos anos atrás, há 10 anos, 15 anos atrás, as pessoas viviam em torno de 50 anos de idade, de 60. Hoje a nossa expectativa de vida aumentou muito. Hoje o brasileiro classe média vive em torno de, em média, 83 anos. Isso quer dizer que boa parte de nós vai viver até os 90 anos de idade, até os 100 anos de idade, e esse número está aumentando cada vez mais com o avanço da ciência.
Então, hoje, os perigos que a gente enfrenta, sim, são menores do que os nossos ancestrais enfrentaram. Só que a nossa mente não entendeu isso. E ela continua acionando todos os mecanismos de proteção. Quer ver uma coisa que ela aciona? Experimenta fazer uma dieta radical e você vai perceber que lá pelas tantas você vai estar comendo só alface e tomando água e vai parar de emagrecer. Por que isso acontece? Porque a mente aciona o seguinte recado: nossa, está faltando comida. Estamos na caverna, o homem saiu para caçar e não conseguiu voltar com um alimento até agora. Precisamos poupar energia. E o que a tua mente faz? Faz o teu metabolismo diminuir muito, muito, muito para gastar pouca caloria para manter. A tua mente não sabe que você quer gastar aquelas calorias e emagrecer. Ela acha que você está correndo risco porque acabou a comida. E aí ela dá um jeito de diminuir teu metabolismo. Isso acontece em todas as áreas. A nossa mente, sem querer, porque a intenção dela é a melhor do mundo, mas ela nos sabota. A nossa mente não quer que a gente mude. Porque do jeito que você está tocando a vida hoje, num casamento infeliz, talvez morando numa casa que você não quer, com a sua aparência física ou o seu peso diferente do que você queria, com a sua saúde diferente da que você gostaria, com a vida financeira muito abaixo do que você gostaria, a sua mente quer que você continue assim, porque até hoje você sobreviveu desse jeito. Vai que você mude e morra. A tua mente não quer que você mude. A intenção dela é boa, mas na verdade ela está funcionando como um inimigo. E quem está falando isso para você não é a Márcia Luz, são estudos feitos pelo Steven Pinker. E é importante a gente entender como a nossa mente funciona. Mas não é só ele que nos ensina isso. Quero trazer mais uma sugestão de livro para vocês, que é a Carol Dweck, do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. O que ela nos ensina? O que é o mindset? É a nossa setagem mental. Assim como um computador você programa, aí eu quero que abra o Word, eu quero que abra o PowerPoint, eu quero que funcione desse jeito, eu vou colocar essa tela de proteção, eu quero um monte de coisa que você consegue programar. A sua mente também é programável. E ela pode ser programável de duas maneiras, positiva ou negativa. Ou você tem um mindset, uma mente setada, set de setagem, mind de mente, ou você tem uma mente setada positiva, ou você tem uma mente setada negativa. E dependendo da setagem da tua mente que estiver mais presente, é isso que vai acontecer. Portanto, se a tua setagem mental está negativa, as coisas que vão acontecer na sua vida são negativas também. Então, por isso, a gente tem que começar a mudar a nossa setagem. E a gente já está fazendo isso através das nossas hashtags. Então, repete comigo em voz alta. Hashtag eu mereço. O que você merece? Prosperidade financeira, abundância, saúde física, equilíbrio emocional, autoestima, excelentes relacionamentos, uma vida que vale a pena. E a outra hashtag eu faço acontecer. Fala comigo, hashtag eu faço acontecer. Ou seja, a vida vai te dar vários presentes, você merece. Mas você não vai ficar esperando só da vida. Você vai fazer acontecer. E é importante você entender que os pensamentos constroem a nossa realidade. Gente, eu já estudo isso há tanto tempo, faz 29 anos que eu estudo isso, que quando eu conto isso para vocês, o teu pensamento constrói a tua realidade, eu me sinto com a sensação que eu estou chovendo no molhado. É como se fosse assim, todo mundo já sabe, é óbvio que as pessoas sabem que quem construiu a vida financeira deles foram eles, foram os pensamentos deles. Quem construiu o casamento que eles têm hoje foram os pensamentos deles. Quem construiu a autoestima foi o pensamento deles. Quem construiu a depressão que ele está vivendo hoje foi o pensamento deles. Quem construiu a saúde foi o pensamento. Eu tô chovendo no molhado, eu estou repetindo o óbvio. Mas por incrível que pareça, a maioria das pessoas não sabe disso. Que é você que constrói o mundo que você está vivendo hoje. A maioria das pessoas acha que é refém desse mundo. Aí dei azar de nascer na família errada, dei azar de casar com o marido errado, aí infelizmente nasci com uma saúde muito frágil, infelizmente nasci pobre, Márcia Luz, e não tem o que eu faça para mudar. Isso não é verdade. E eu preciso que você entenda, então, que os pensamentos constroem a sua realidade, porque você pode estar construindo uma realidade super poderosa
ou uma realidade muito limitada. Como é que isso funciona? Quando você alimenta determinados pensamentos, esses pensamentos viram sentimentos dentro de você. Esses sentimentos, junto com esses pensamentos, fazem você agir de uma maneira ou de outra. Então, se os seus pensamentos são de coragem, determinação, você vai se sentir corajoso e você vai agir de maneira corajosa. Acontece que ações que se repetem muitas vezes viram hábitos. E os hábitos que você tem hoje definem quem você é, definem o seu caráter. E o seu caráter define o quê? O seu destino. Então, minha gente, vamos lá. Eu não estou dizendo que é mágico assim. Então se eu começar a repetir frases do tipo, fui criado para as alturas, tudo que eu toco vira ouro. Fui criado para as alturas, tudo que eu toco vira ouro. A minha vida vai se transformar, Márcia Luz? Não, não é assim que a banda toca. Vamos devagar. Você começa a repetir esses pensamentos, tudo que eu toco vira ouro, tá? Esse tipo de pensamento faz você se sentir poderoso ou faz você se sentir fragilizado? Tudo que eu toco vira ouro. Eu fui criado para as alturas. Esse tipo de pensamento faz você se sentir forte ou fraco? Responde aí para mim. Esse tipo de pensamento, tudo que eu toco vira ouro, tudo colabora para meu favor, Deus abençoa a minha vida o tempo todo, a vida me manda presentes o tempo inteiro. Isso faz você se sentir bem ou você se sentir mal? Isso te fortalece ou isso te enfraquece? Anota aí para mim no chat. Por outro lado, se você começar a repetir coisas do tipo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, isso não é para mim, tudo que eu faço dá errado, esse tipo de pensamento te fortalece ou te enfraquece? É meio óbvia a resposta, né? Acontece que, quando a gente está alimentando pensamentos poderosos, a gente se sente poderoso. Aí o que acontece? Como eu estou com um pensamento legal e com um sentimento legal, os dois trabalham juntos e eu vou fazer aqui, o quê? Uma ação poderosa. E o que vai trazer resultados para a minha vida? As minhas ações. Mas uma pessoa que não confia nela mesma, que vive dizendo não vou dar conta, eu não vou conseguir, isso não é para mim, minha vida é uma droga, ela vai ter ações encolhidas, ela vai ficar escondida dentro de casa. Quando ela agir, ela vai agir de maneira muito tímida, ela vai fazer ações muito pequenininhas e logo ela vai ter resultados de que tipo? Pequenininhos. Agora, como ações repetidas muitas vezes viram hábitos, ela vai ter o hábito de agir de maneira encolhida, de agir como um perdedor e não como um vencedor. E aí, sabe o que vai acontecer? Ela vai ter ela vai virar uma pessoa, o caráter dela vai ser de uma pessoa fracassada. E aí, qual vai ser o resultado? O destino dela? Fracasso. Se hoje a tua vida não está exatamente do jeito que você gostaria, ou você começa lá no início desse fluxograma nosso, mudando os pensamentos, ou o teu destino já está traçado. E quando eu estou falando destino já está traçado, não é que, Márcia, então a gente já nasceu com destino traçado, não tem nada que a gente possa fazer. Não, eu acredito num Deus que dá liberdade. Seria muito cômodo a gente dizer, minha vida está assim porque Deus não quis. Mentira, Deus quer. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, se a tua vida não está em abundância, é porque você está falhando em alguma etapa do processo. E não é uma questão de você se sentir culpado. É uma questão de você entender que você é responsável pelos pensamentos que você alimenta. Por isso, a gente precisa aprender a alimentar os pensamentos certos e se blindar contra os pensamentos errados. E quem que está falando isso? É só a Márcia Luz? Não. Eu quero que você leia o livro também O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, porque ele fala isso claramente. Fazemos o que fazemos na vida e nos negócios por causa dos nossos hábitos. Se a gente não mudar os nossos hábitos, a nossa vida não muda. E como é que a gente muda os hábitos? Mudando os sentimentos e, antes disso, mudando os pensamentos. Porque tudo começa nos pensamentos. Então, por favor, vamos repetir junto a nossa hashtag agora. Por que é importante em voz alta? Porque tua voz reverbera no ambiente e tem mais poder. Hashtag eu mereço. Hashtag eu faço acontecer. Percebe como é poderosa essa frase? Eu faço acontecer. Não assim,
eu não dou conta de nada, não adianta, minha vida não tem jeito que não muda. Não, você começa a agir. Por que mudar os pensamentos muda a realidade? Não é mágico, é que você muda a maneira de agir. E mudar a maneira de agir muda a realidade. Tá entendendo? Não é fórmula mágica, não. É poder que acontece na sua vida. Mude seus pensamentos e altere o seu destino. Tem uma coisa muito curiosa no ser humano. Assim como o camaleão, a gente se adapta. Do que eu estou falando? Meninas, vocês já usaram um sapato apertado, daquele que quando você coloca dói muito o pé, dói muito, mas por algum motivo você não tem como trocar, você combina com aquele vestido maravilhoso que você vai usar naquela festa, ou você só percebeu que estava doendo depois que já chegou na festa e não dá para voltar em casa, e é uma festa chique que não dá para tirar o sapato e ficar descalço. Você já passou por uma experiência de sapato apertado? Mulher costuma passar mais isso do que homem, porque meninos não é fácil um salto daquele tamanho, tá? Provavelmente todo mundo aqui já viveu essa experiência, principalmente as mulheres com aqueles saltões. Ok, dói muito. Agora a pergunta é, dói o tempo todo? Dói o tempo todo da festa? E talvez você me responda, não, tem uma hora que a gente para de ter consciência da dor. E quando é que a gente se dá conta que estava doendo? Quando a gente tira o sapato. Já perceberam isso? É quase um orgasmo, né, meninas? Na hora que tira o sapato... Ai, que delícia! Por que foi tão bom? Porque estava muito ruim. E talvez como os meninos não viveram ainda esse exemplo aí do sapato que dói um monte, vou dar outro exemplo que vocês vão entender. Ar-condicionado barulhento. Você já teve na sua casa ou no seu trabalho um ar-condicionado daquele que fazia um barulho infernal, ou em algum hotel que você ficou hospedado, sabe aquele que parece uma britadeira dentro de casa? A gente tem consciência do barulho o tempo todo? Não. Quando é que a gente percebe que estava barulhento? Quando desliga. O que significa isso? Que o ser humano se adapta a tudo, até a dor, até ao sofrimento. E qual é o perigo disso? Você começou a achar normal a vidinha que você tem hoje. Tem um monte de coisa ruim na sua vida, mas você diz coisas do tipo, tá ruim. Ah, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, eu tô na merda, mas tá quentinho, a merda não esfriou ainda, então não tem problema. Você tá entendendo? A gente se acostuma até ao sofrimento. A gente se acostuma até à dor. A gente se acostuma até ao emprego que a gente não suporta. A gente se acostuma até a um casamento infeliz. A gente se acostuma a um monte de coisa ruim. Ai, mas não é bom se acostumar, Marcia Luz? Não, não é. Porque se você não perceber que o sapato tá doendo, daqui a pouco dá uma gangrena nos teus dedos. Se você não perceber que aquele ar-condicionado durante anos e anos está fazendo um barulho que vai além do barulho que você podia suportar, daqui a pouco você começa a ter problema de surdez. Não é legal se adaptar à dor. Não é legal se adaptar ao sofrimento. Então, você precisa mudar os pensamentos que estão programados. E aí eu vou trazer mais um autor, que é uma pessoa muito interessante também, Frederic Charles Bartlett, professor de psicologia da Universidade do Cambridge. O que ele diz? O pensamento e a memória podem ser reconstruídos. Repete comigo. O pensamento e a memória podem ser reconstruídos. Sim, tem pensamentos errados dentro da sua cabeça, a maioria deles nem foi criado por você. A maioria deles você ouviu em algum lugar. A maioria deles você aprendeu com a tua mãe, com teu pai, com teus professores, pensamentos sabotadores. Não é culpa deles, eles aprenderam com alguém também. Eles achavam que estavam certos, eles não sabiam que estava prejudicando a vida deles. E eles continuaram repetindo. Mas você sabe agora que pode ser mudado esses pensamentos, que podem ser reprogramados. Olha aqui, o pensamento e a memória podem ser reconstruídos. Agora tem um detalhe, a sua mente vai insistir em focar na negatividade. Então, você precisa se blindar, porque a sua mente tentando te ajudar, ela vai tentar te impedir de mudar e crescer. E aí, eu vou pedir licença para vocês, para contar uma historinha para vocês, bíblica também. Agora sim, de verdade, se você não é cristão, não se sinta ofendido ou incomodado. Poxa, eu não sou cristão, a Márcia está contando histórias da Bíblia. Por que eu trago referência da Bíblia? Porque eu sou cristã
E eu conheço essas histórias, então eu acabo trazendo as histórias que eu conheço. Assim como eu estou trazendo outras histórias que não são da Bíblia, que são da minha realidade, da minha experiência dando treinamento há 29 anos. Independentemente de você ser cristão ou não, essa história é uma história útil para você entender a questão da blindagem do pensamento. E essa história que eu vou te trazer é do Neemias. É um dos livros da Bíblia, o livro de Neemias, que conta toda a história do Neemias. Se você quiser ler a história na íntegra, é um livro curto da Bíblia, só que você sabe que a linguagem da Bíblia não é uma linguagem muito fácil, você precisa estudar, a gente tem círculo de estudo de Bíblia para poder entender melhor. Então, por isso, eu vou dar uma facilitada na história para você do que aconteceu com Neemias e como foi importante ele ter blindado a mente dele, certo? Então, acompanha aqui comigo. Neemias era copeiro do rei persa Artaxerxes I. E o copeiro, eu não sei se vocês sabem disso, mas era uma figura muito importante porque ele era aquela pessoa que experimentava os alimentos antes do rei. Os alimentos podiam ser envenenados, se matava muita gente envenenando os alimentos, porque não se sabia quem trabalhava no reino, se era inimigo ou se era realmente pessoas apoiadoras do rei. E o copeiro era como se fosse o braço direito, porque ele preparava e ele testava todos os alimentos antes, ele comia antes. Se tivesse envenenado, ele morreria. Então acabava se criando um vínculo muito forte entre o copeiro e o rei. E o Neemias, ele conversou com o irmão dele, ele recebeu a visita do irmão dele, e o irmão dele veio trazer notícias de Jerusalém para o Neemias, que era de Jerusalém, dizendo, olha, nós estamos passando um momento muito complicado na nossa cidade, porque com todas as guerras, os muros que protegiam Jerusalém foram derrubados. Isso significa o seguinte, você sabe que os muros, tanto dos castelos como das cidades, hoje ainda tem muita cidade na Europa que é construída entre muros, o objetivo era proteger o povo, porque até que você conseguisse invadir muro em volta, portão fechado, você se protegia, você blindava. Assim como a gente está falando do pensamento blindado, o muro servia para blindar aquela cidade, ou aquele castelo, ou aquele reino. E os muros de Jerusalém tinham sido destruídos. Portanto, o povo de Jerusalém estava correndo risco. Neemias ficou muito triste com a notícia do irmão, e ele, naquele dia, foi trabalhar, foi servir a comida para o rei, e ele estava realmente muito triste. E o rei, conhecendo Neemias há muito tempo, percebeu a tristeza do Neemias. E aí o Neemias contou o que estava acontecendo e falou dos muros de Jerusalém que tinham sido destruídos. Bom, um pouco antes disso, antes de conversar com o rei, Neemias resolveu orar. Ele jejuou e orou, porque ele queria ajudar o povo de Jerusalém de alguma maneira, mas ele não sabia de que maneira fazer isso. Então, o que ele fez? Ele jejuou e orou. Na verdade, o que ele fez? Ele deu uma neutralizada nos velhos pensamentos. Quando você faz um jejum, você está diminuindo os gritos da tua mente, do corpo, querendo se alimentar, querendo todos os prazeres. Você está silenciando a sua mente. E quando a gente ora, acredite em Deus ou não, se você não quiser chamar de oração, você pode chamar de momento de visualização, de mentalização, pode chamar como você quiser. Nesse momento, você está abrindo a tua mente para enxergar coisas que os velhos padrões da tua mente não estão percebendo. E ele viu que ele precisava fazer alguma coisa nas orações dele. E aí, indo servir o rei, ele estava muito triste. E o rei perguntou, por que você está assim? E nas orações e jejum do Neemias, ele tinha tido clareza de que ele precisava pedir ajuda para o rei para ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. E aí ele conseguiu a permissão do rei para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Ele chegou lá já com apoio do rei, com recursos, inclusive, de coisas que ele ia precisar para reconstruir o muro. Mas ele chegou lá, logo na entrada da cidade, a cidade estava bloqueada por causa dos portões que tinham caído, por causa das pedras que estavam ali, e ele viu que ele não ia dar conta de fazer tudo sozinho. O que o Neemias fez? Ele pediu ajuda dos grandes líderes da cidade, para que os líderes comprassem a causa também.
Então é muito legal, eu pedi para você estar com a família nessa semana do pensamento blindado, chamar os amigos. Por quê? Porque você precisa ter mais gente sabendo blindar pensamento. Neemias sabia que sozinho ele não ia dar conta do recado, então ele chamou os líderes para que comprassem a causa dele. E aí, esses líderes convenceram o povo de Jerusalém e o povo se pôs a trabalhar. Mas você sabe na sua vida que todas as vezes que você está fazendo a coisa certa, aparece algum espírito de porco para tentar detonar e atrapalhar o seu caminho. Basta você estar fazendo a coisa certa que alguém vai estar torcendo contra. Os inimigos ficaram furiosos, eles não queriam que o muro fosse reconstruído, porque eles queriam que Jerusalém estivesse fácil de atacar. E eles queriam matar os judeus e por isso eles começaram a lutar contra. O que o Neemias fez quando começou a ser atacado o plano dele? Ele se reuniu com os líderes e eles oraram. E eles pediram a Deus que os protegesse, para que eles continuassem firmes na sua missão. Gente, vamos entender o que o Neemias estava fazendo aí. Nada mais do que blindando os pensamentos. Ele estava blindando os pensamentos para não deixar que os ataques externos, para não deixar que os medos dele, para não deixar que as ideias de que está difícil demais tomassem conta dele, porque senão ele ia desistir. Lembra? Pensamento gera sentimento, que gera ação. Isso, repetido muitas vezes, vira hábito, que define quem você é, que define o seu destino. O destino do Neemias era fracassar, se ele não blindasse os pensamentos. Então ele orava, ele meditava, ele pedia a ajuda de Deus, ele abria a mente para enxergar o caminho certo. E aí, depois dessa oração, depois de meditar, ele orientou o povo que estava trabalhando a defender a cidade. Ele disse assim: com uma mão nós vamos defender dos inimigos, vamos pegar a espada se for necessário, e com a outra mão nós vamos continuar construindo o muro. Olha que coisa legal, não tira foco do teu objetivo, vai aparecer gente querendo te atrapalhar, vai aparecer problema, vai aparecer crise, vai aparecer doença, vai aparecer um monte de coisa. Com uma mão você resolve os problemas, com a outra você continua caminhando na direção da sua meta. Então, é muito interessante o que o Neemias fez. Ele blindou a mente para não deixar que a mente dele atrapalhasse ele. Conclusão: o muro foi reconstruído em apenas 52 dias, apesar dos obstáculos, apesar da crise, apesar dos inimigos, apesar da falta de recurso, em 52 dias, com o povo sendo guiado pela liderança de Neemias. Neemias uniu ação e fé. Ele blindou os pensamentos e fez acontecer. Vamos lá. Ele uniu ação e fé. Ele blindou os pensamentos e fez acontecer. Nós precisamos levantar muros em volta para impedir os pensamentos errados de entrar na nossa mente. Nós precisamos levantar os mesmos muros de Jerusalém. A gente precisa ter esses muros de Jerusalém nos protegendo, mantendo dentro o que a gente quer que fique dentro e mantendo fora o que nós queremos que fique fora. Tá claro isso para vocês? E como é que a gente consegue isso? Unindo fé, unindo o trabalho mental com ação. Neemias não ficou de braço cruzado só rezando, esperando que o muro se reconstruísse sozinho. Ele também não ficou só construindo um muro, sem blindar os pensamentos. Ele uniu as duas coisas, por isso ele teve resultados. Fé e ação. Ele blindou os pensamentos e fez acontecer. Então vamos, como Neemias, blindar a nossa mente? Repete comigo. Hashtag eu mereço. Fala em voz alta. Hashtag eu mereço. Hashtag eu faço acontecer. E a gente vai trabalhar, então, o pensamento blindado para fortalecer a nossa autoestima. E por que isso é tão importante, gente? Hoje a gente está trabalhando pensamento blindado para autoestima, nós vamos fazer um exercício prático, que vem do meu curso Pensamento Blindado. Amanhã nós vamos trabalhar saúde física e emocional, e no terceiro dia, blindagem da prosperidade financeira, para que os pensamentos errados não atrapalhem a nossa prosperidade e para a gente conseguir trazer prosperidade para a nossa vida. Por que eu comecei com autoestima?
Por que eu não comecei? Márcia, eu preferia que você tivesse começado por prosperidade. Estou precisando mais de dinheiro do que autoestima. Aí que você se engana. Ninguém dá o que não tem. Se você não se ama, você não consegue amar o seu companheiro ou sua companheira. Se você não se ama, você não consegue entregar amor de qualidade para os seus filhos. Se você não se ama, você não consegue amar o trabalho que você faz. Se você não se ama, você não consegue valorizar o seu trabalho e cobrar por ele de maneira digna. Então, o dinheiro não vem, a saúde não vem, os bons relacionamentos não vêm se a tua autoestima estiver detonada. E mais de 80% das pessoas no mundo têm autoestima detonada. Ninguém dá o que não tem. Então, antes de amar seus filhos, você precisa se amar. Ninguém dá aquilo que não tem. E sabe como que isso ficou claro para mim? Quando eu comecei a andar de avião, na verdade eu peguei o primeiro avião, eu tinha 23 anos de idade, hoje em dia a garotada começa muito cedo, mas na minha época ainda não era tão fácil andar de avião como é hoje em dia, era muito caro, não era qualquer um que andava de avião. Quando eu peguei o avião pela primeira vez na minha vida, eu fiquei muito impressionada com a aeromoça dando todas aquelas orientações, até porque, convenhamos, não sei se foi assim para você, mas eu estava cagadinha de medo, pensando, eu não tenho asa, o que eu estou fazendo aqui em cima nesse avião, né? Então eu já estava com medo. A mulher ainda começou a explicar, ó, se acontecer algum problema no avião, vai acontecer isso, isso e isso. Aí que a gente fica mais apavorado ainda. Depois a gente acostuma e não assusta mais. Mas na primeira vez, quando ela começou a falar, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre você. Puxe uma delas, coloque sobre a boca e o nariz e respire normalmente. Se tiver alguém do seu lado precisando de ajuda, primeiro coloque a sua, depois ajuda outra pessoa. Mas se quem estiver do meu lado for meu filho, Márcia Luz, primeiro a sua. E se for minha mãe idosa, coitadinha, Márcia Luz, primeiro a sua máscara. E se for a pessoa que eu mais amo na minha vida, primeiro a sua. Sabe por quê? Que a orientação é essa? Não é por acaso. Imagina você lá, já está com a sua máscara, você está ajudando o seu filho. E aí o seu filho entra em desespero por algum motivo e tira a máscara. Não tem problema nenhum, você já está bem, você vai ajudar ele quantas vezes você precisar. Mas imagina que você põe a máscara primeiro nele e não dê tempo de colocar a sua e você desmaie, por exemplo. Quem é que vai salvar o seu filho se você estiver desmaiado? Ninguém dá o que não tem. Uma outra ocasião na minha vida que me fez ter clareza desse conceito que eu estou ensinando para vocês e por que a autoestima é tão importante, aconteceu quando minhas filhas eram pequenas, minha filha do meio e minha filha caçula, elas eram muito pequenininhas, a gente ia para shopping e aí usava o banheiro do shopping, depois de usar o banheiro, lavava as mãos e aí precisava pegar papel no porta-toalha, né? No porta-papel-toalha que fica no alto. Elas pequenininhas não alcançavam no papel. O que eu tinha que fazer? Eu tirava papel e entregava para elas. E como mãe zelosa, como filho está sempre em primeiro lugar, primeiro eu entregava papel para elas e depois é que eu pegava papel para secar as minhas mãos. E por eu pensar primeiro nelas, como é que era o papel que elas recebiam? Molhado. O dia que eu comecei a cuidar primeiro de mim, a pensar primeiro em mim, a enxugar primeiro as minhas mãos e depois ajudá-las, elas começaram a receber papel seco. Você está entendendo? Ninguém dá o que não tem. Você só vai conseguir entregar papel toalha seco para os seus filhos se você enxugar suas mãos primeiro. Se você não fizer isso, você não está entregando qualidade de verdade. A sua autoestima tem que estar blindada e nós vamos fazer um exercício juntos agora para que você possa usufruir e começar a fortalecer sua autoestima. Márcia, mas só fazer isso hoje é o suficiente? Não. Você precisa repetir, repetir e repetir. Inclusive, eu tenho uma ótima notícia para te dar antes da gente fazer esse exercício. Você vai ter oportunidade de participar de uma jornada de 35 dias. Por quê? Porque tem que virar hábitos novos pensamentos. Então, a gente precisa repetir muitas vezes para que tenha o efeito que a gente quer. Vocês vão ter a possibilidade de participar do meu curso online Pensamento Blindado, que nós vamos, na verdade, nós não vamos fazer só 35 dias, não. Nós vamos fazer 52 dias. Sabe por quê?
porque eu quero que você entenda que você está construindo a sua realidade. E aí, como é que vai funcionar esse treinamento? No primeiro dia, a gente vai trabalhar pensamento blindado para fortalecer a autoestima, que é um dos exercícios que a gente vai fazer hoje. No segundo dia, pensamento blindado para reforçar a saúde física e emocional. E no terceiro dia, pensamento blindado para o perdão e cura de mágoas. No quarto dia, pensamento blindado para conquistar bons relacionamentos. No quinto dia, pensamento blindado para viver a prosperidade financeira. Márcia, mas isso não dá 35 dias, dá 5, eu sei. Mas a gente vai repetir várias sequências de 5 dias com as frases certas para que a tua mente se acostume com os novos pensamentos. No total de 52 dias, porque eu quero ajudar vocês a reconstruir o muro de Jerusalém. Eu quero ajudar você a reconstruir um muro que vai te proteger dos pensamentos errados e vai te ajudar a ter os pensamentos certos. Fica de fora o que tem que ficar fora do muro e fica dentro o que tem que ficar dentro. E essa turma vai ter acompanhamento no Telegram para a gente fazer esses 52 dias juntos. Vai ganhar o meu livro Pensamento Blindado, mas não adianta se empolgar, as inscrições não estão abertas. Eu quero que vocês façam primeiro esse curso gratuito para vocês terem certeza que é isso que vocês querem, porque eu só quero gente que realmente esteja comprometida. E nós vamos fazer agora o exercício com as afirmações positivas, pensamento blindado, para fortalecer a sua autoestima. Como é que vai funcionar o exercício? Eu vou colocar as frases na tela e nós vamos falar em voz alta a frase. Você vai ler junto comigo. Por que em voz alta? Porque quando a gente fala em voz alta, a nossa voz reverbera no ambiente, dá uma ordem para a nossa mente e funciona de uma maneira muito poderosa. Nós vamos trabalhar hoje 10 frases. Essas 10 frases estão no meu curso Pensamento Blindado, no primeiro dia, que é o dia da autoestima. São só 10? Não. No curso tem 73 frases trabalhando autoestima, 73 frases trabalhando relacionamento, 73 frases trabalhando saúde física e equilíbrio emocional, 73 frases trabalhando cura de mágoas e perdão, 73 frases trabalhando prosperidade financeira. Se alguém já somou, já se deu conta que são 365 frases. Por quê? Porque no nosso curso online, depois da gente repetir as 73 frases por dia, durante 35 dias, e que para essa turma a gente vai fazer uma embalagem de 52 dias, como Neemias, para reconstruir o muro, depois de você fazer isso, você tem uma segunda rodada onde você vai ter uma frase por dia durante 365 dias. E você vai usar aquela frase o dia inteiro para ela blindar a sua mente. Então, por isso, eu fiz exatamente 365 frases. Mas e quando for ano bissexto? Quando for ano bissexto, eu mando mais uma frase para vocês para completar o pacote, tá? Mas são 365 frases. Não dá para fazer todas aqui. Nós vamos fazer 10 ligados à autoestima. E essas 10 frases, não precisa se preocupar em copiar agora, porque você vai entrar lá no grupo VIP do WhatsApp e a Rafaela vai mandar, não sei se ela consegue mandar hoje ou amanhã de manhã, ela vai mandar essas 10 frases de hoje para você. Então depois eu ensino como é que entra no grupo do WhatsApp, você vai estar lá dentro, você recebe essas frases, não precisa se preocupar em ficar copiando agora. Entendido então? Nós vamos falar em voz alta essas frases para blindar nosso pensamento e para a gente conseguir os resultados na autoestima. Então vamos lá, junto comigo, é importante falar em voz alta. Se alguém está deitado, trata de sentar ou ficar em pé, porque deitado não é posição de blindar pensamento, tá? Trata de concentrar nas frases. Então, uma outra coisa que eu preciso explicar antes da gente começar. Olha só, lembra que eu falei que tua mente vai te sabotar? Lembra que eu falei que a mente não quer que você mude? Quando a gente falar as frases, a mente vai dizer mentira, não é nada disso, é exatamente o contrário. Até parece que você é assim. A tua mente vai ficar te negando. O que você vai fazer? No lugar de lutar contra a mente, deixa esse pensamento da tua mente passar como nuvem. Deixa ele embora. E continua repetindo a frase. A tua mente não quer que você se aproprie dessas novas frases. Mas não dá bola para ela. Só continua repetindo a frase. Porque quando a tua mente se convencer dessa nova frase, ela vai aceitar. E quando ela aceitar, ela vai colocar em prática. E aí a tua realidade vai mudar. Entendido? Então, mesmo que a tua mente grite, é mentira! Não dá bola para a oposição.
são os inimigos do Neemias, não querendo que ele reconstrua o muro. Não dá bola. Continua, segue em frente, construindo o teu muro, que você vai fazer acontecer. Vamos comigo, então? Primeira frase de hoje. Eu amo cada detalhe do meu corpo. Me olho no espelho e vejo uma pessoa incrível e maravilhosa. Repete mais uma vez. Eu amo cada detalhe do meu corpo. Me olho no espelho e vejo uma pessoa incrível e maravilhosa. A tua mente pode estar esperneando, não dá bola para ela. A gente está construindo o nosso muro de Jerusalém. Segunda frase. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejar, porque tenho força de vontade, estou sempre em busca do meu aprimoramento. Mais uma vez, eu sou capaz de realizar qualquer coisa que desejar, porque eu tenho força de vontade e estou sempre em busca do meu aprimoramento. Terceira frase. Eu tenho valor e aceito ser tratado com amor, carinho, compreensão e cuidado. Mereço tudo o que há de bom neste mundo. Mais uma vez, eu tenho valor e aceito ser tratado com amor, carinho, compreensão e cuidado. Mereço tudo o que há de bom neste mundo. A tua mente pode estar negando isso agora. Não dá bola, continua construindo o teu muro de Jerusalém, assim como Neemias. Quarta frase. As coisas sempre dão certo em minha vida. Em qualquer lugar e em qualquer situação, eu sempre me dou bem. Mais uma vez, as coisas sempre dão certo em minha vida. Em qualquer lugar e em qualquer situação, eu sempre me dou bem. Muito bom. Quinta frase. Eu mereço ser uma pessoa bem-sucedida, feliz e realizada. Aceito todas as coisas boas que o universo tem para me oferecer. Mais uma vez, eu mereço ser uma pessoa bem-sucedida, feliz e realizada. Aceito todas as coisas boas que o universo tem para me oferecer. Sexta frase. Eu amo a minha própria companhia. Sou uma pessoa alegre, tranquila e ilumino os ambientes por onde passo. Por isso estou sempre em paz comigo mesmo. Mais uma vez, eu amo a minha própria companhia. Sou uma pessoa alegre, tranquila e ilumino os ambientes por onde passo. Por isso estou sempre em paz comigo mesmo. Eu sei que a tua mente deve estar te sabotando, não dá bola, deixa passar como uma nuvem e continua construindo o teu muro de Jerusalém. Sétima frase. Vou alcançar todos os meus objetivos e sonhos, pois sou uma pessoa focada e dedicada que sempre vai atrás do que quer. Mais uma vez, vou alcançar todos os meus objetivos e sonhos, pois sou uma pessoa focada e dedicada que sempre vai atrás do que quer. Oitava frase. Eu posso fazer tudo o que quero, independente da minha idade, porque sou uma pessoa inteligente e capacitada. Mais uma vez, eu posso fazer tudo o que quero, independente da minha idade, porque sou uma pessoa inteligente e capacitada. Nona frase. Sou um ser humano interessante, carismático e amigável, por isso as pessoas à minha volta adoram conversar comigo. Mais uma vez, sou um ser humano interessante, carismático e amigável, por isso as pessoas à minha volta adoram conversar comigo. Décima frase de hoje. Eu escolho entrar na frequência certa e com a vibração elevada para construir uma vida próspera e feliz. Mais uma vez, eu escolho entrar na frequência certa e com a vibração elevada para construir uma vida próspera e feliz. Então, repete comigo bem alto. Eu mereço. Mais uma vez, eu mereço. E repete comigo. Eu faço acontecer. De novo, eu faço acontecer. Minha gente, deu uma quenturinha no peito? É incrível como só de repetir essas 10 frases, no nosso curso são 365, só de repetir essas 10 a gente já muda a energia. No nosso curso a gente vai repetir 73 frases por dia. O legal é que dá para fazer durante o sono. Você pode pôr os áudios quando está dormindo e você vai reprogramando a sua mente da mesma maneira. Mas eu não tenho tempo de ficar ouvindo 73 frases ou ficar te vendo no vídeo falando 73 frases. Não tem problema nenhum. Você vai baixar o áudio, coloca enquanto vai dormir e você vai reprogramando a sua mente com aquelas 73 frases por dia, certo? E amanhã, minha gente, amanhã
Se você gostou da aula de hoje, se prepara, porque amanhã nós vamos trabalhar coisas muito poderosas. Na aula de amanhã, eu vou te ensinar a utilizar os pensamentos âncora. Amanhã eu vou explicar com calma o que é isso, mas pensamento âncora são pensamentos que você constrói para ancorar o seu sucesso, para ancorar a sua prosperidade, para ancorar o bom relacionamento, para ancorar a autoestima, e eles são poderosos. Amanhã eu vou te ensinar a trabalhar pensamento âncora. É muito, muito, muito poderosa essa aula. E amanhã nós vamos trabalhar afirmações positivas, pensamento blindado, para reforçar a sua saúde física e o equilíbrio emocional. A aula de amanhã é ainda mais poderosa que a de hoje. Eu vou ensinando as coisas num crescente, então tinha coisas básicas que eu tinha que te ensinar hoje. Amanhã a gente vai construir mais uma parte desse todo aí, para na terceira e última aula você conseguir colocar tudo isso em prática de uma maneira muito poderosa. Para você receber as frases de hoje, o que você vai fazer? Muito simples. Bom, antes de te dizer como é que você recebe as frases, quem ainda não está inscrito no meu YouTube, faça isso agora, porque senão eu chamo para as aulas e o YouTube não te avisa. É importante você estar inscrito. Quem ainda não me segue no Instagram, faça isso, marcialuz.oficial, porque lá eu ponho muito conteúdo que não tem no YouTube, e aí eu vou poder te ajudar. Quem ainda não está no meu Telegram, baixa o Telegram no teu aplicativo, é um aplicativo no teu celular, é um aplicativo como qualquer outro, e aí entra lá, t.me/Nação da Gratidão. Entra na nossa Nação da Gratidão. Eu vou pedir para minha equipe colocar o link aqui embaixo para entrar no Telegram, e você vai ter também aqui embaixo já um link para acionar o sininho da aula de amanhã, para você já deixar o YouTube te avisando da aula de amanhã. Outra coisa que a gente vai deixar aqui embaixo é o link para você entrar no WhatsApp, e é lá no WhatsApp que nós vamos te entregar as 10 frases de hoje. Então, o link é esse aí, marcialuz.com/pensamento. Se você não achar o link que a minha equipe vai colocar, é só digitar isso, marcialuz.com/pensamento, vai abrir uma página, você vai entrar no grupo do WhatsApp e lá dentro a Rafaela vai entregar as 10 frases de hoje. Você vai também, tem um link aqui embaixo, vai ativar o sininho da aula 2 para garantir que você realmente vai poder usufruir a aula 2. Minha gente, vocês vão sentir um poder tão grande nesses 3 dias. Vocês vão ter tanta clareza de como é que vocês blindam os pensamentos, para que os pensamentos errados fiquem do lado de fora do teu muro de Jerusalém. E do lado de dentro fiquem os pensamentos que te ajudam a construir a realidade que você deseja e merece. Você vai dizer, meu Deus, gratidão, Marcialuz, nem minha mãe tinha me ajudado tanto. Vai continuar sendo muito poderoso a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Você viu que são aulas bem mais curtas do que as outras que eu fazia, portanto tem que chegar cedo. Se você não chegar às 8 da noite, você já perde metade da aula. 8 em ponto, esteja presente para a aula 2, que vai ser muito poderosa. Combinado? Grande beijo para você. Lembra, repete comigo, eu mereço. Hashtag eu faço acontecer. Ativa agora o sininho da aula de amanhã, porque eu te espero amanhã com uma aula extremamente poderosa e transformadora. Até amanhã.